Meus queridos, eu quero meditar com você hoje sobre o Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que a Bíblia diz que estas pessoas são felizes, estas que têm o seu prazer na lei do Senhor? Porque diz no versículo 3, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, diz a Bíblia, mas eles são como a palha que o vento leva. Por isso, diz no versículo 5, os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então preste atenção que a Bíblia diz que feliz é aquele que tem o seu prazer na lei de Deus. Ou seja, aquela pessoa que tem prazer em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a pregação da palavra. Se você é uma pessoa que não tem prazer em ouvir a palavra, então eu nem aconselho você a ouvir a mensagem que eu tenho para passar para você, porque essa mensagem é longa. Esse vídeo vai durar aproximadamente 50 minutos ou um pouquinho mais. Se você não tem prazer em ouvir a palavra, se você se cansa de ouvir a pregação, a palavra de Deus não interessa para você, então pare por aí, não perca seu tempo ouvindo esse vídeo, porque ele não é para você. Somente as pessoas que têm prazer em ouvir a palavra é que são estas pessoas, como diz a Escritura, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará o seu fruto no tempo próprio. As folhas não cairão, e tudo quanto fizer será próspero. Eu quero meditar com você hoje sobre os dois últimos versículos do Salmo 1, que dizem o seguinte: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. O salmista começa dizendo aqui então que os ímpios não subsistirão no juízo. O que significa isso? Significa que a pessoa ímpia, aquela que não tem respeito por Deus, que é insensível, cruel, desumana, que não mede as consequências dos seus atos, que faz de tudo para se dar bem, ainda que para isso ela tenha que pisar nos outros, mentir, enganar, usurpar o direito alheio, essa pessoa não se susterá quando for levada a juízo. Muito menos diante do tribunal de Deus. Quando ela própria tiver que comparecer, não pense você que aqui está falando só do dia do juízo final, não. Quando Jesus vai voltar para julgar os povos, não. Sempre que você lê alguma mensagem na Bíblia, sempre que uma palavra te saltar aos olhos, ainda que a mensagem fale de coisas futuras, saiba que se Deus fez com que os seus olhos, digo, a sua atenção se voltasse para aquilo, é porque Ele quer que você aplique o seu coração imediatamente em atender aquela palavra. Toda a palavra que o Senhor Deus nos faz entender é para o nosso momento atual. Portanto, ela deve ser colocada em prática com urgência. A Bíblia diz que os santos do Senhor possuem uma herança. Isso é um direito que nenhum outro possui. Que direito é esse? O direito de entrar na presença de Deus e expor ao Altíssimo o seu problema. Quando a Bíblia se refere a santos do Senhor, ela não está se referindo a estas estátuas, imagens de escultura que alguns religiosos fabricaram e dizem ser o São Fulano de Tal, a Senhora, nada disso. A palavra santo significa separado da corrupção do mundo. Santo de Deus é aquele que hoje respeita a sua palavra e que se guarda da corrupção.
É aquela pessoa que lavou as suas vestiduras espirituais no sangue de Jesus. E ela procura se manter íntegra para servi-lo. Nós, como santos de Deus, nós herdamos por Jesus Cristo esse direito. Sempre que nós formos atacados por algum mal, sempre que sentirmos alguma coisa, que algo não está indo bem, nós podemos entrar diante do Senhor, no seu tribunal, para condenar aquela ação maligna. Surgiu uma dor, surgiu uma enfermidade, um problema no lar, uma desavença na família, uma crise conjugal, um problema com os filhos, um prejuízo, uma amarração na vida financeira, um acidente, algo inesperado. Entre em oração e apresente a sua causa diante de Deus. A oração ela é como uma audiência judicial. É o momento em que você vai entrar em juízo contra aquele mal que está te afligindo e você vai apresentar o seu problema ao Senhor e requerer os seus direitos de acordo com as Escrituras. Quando nós oramos, nós entramos em juízo contra as forças do mal, na certeza de que o Senhor nos será favorável. Mas o salmista diz aqui, os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Quem é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não respeita a Deus. Ela não se importa se o seu modo de vida agrada ou desagrada ao Senhor. Essa pessoa até conhece a palavra, mas ela não está nem aí, não busca a presença de Deus, não se consagra. Enfim, quando se vê em aperto, então ela ora. E ela quer ser atendida. Mas essas pessoas não vão obter sucesso, não vão se suster em juízo. Se na hora que você entra em oração para condenar uma ação maligna, o seu adversário, Satanás, conseguir provar que você deu motivos para ele agir contra você, então você perdeu a causa. E você pode estar certo de que no juízo, isso é, diante do tribunal, o inimigo vai fazer de tudo para te acusar diante de Deus. Se você não tiver 100% limpo, se em alguma coisa você for achado em falta, você não será justificado. Daí a importância de você andar nos caminhos de Deus. Qual é o caminho de Deus? É o caminho traçado pelas Sagradas Escrituras. Quem anda de acordo com a palavra de Deus, anda no caminho de Deus, que é Jesus. Jamais assuma o caminho do ímpio, ainda que este aparente ser mais lucrativo, mais prazeroso, recuse sempre as ofertas do diabo. O melhor a fazer é entregar os seus caminhos ao Senhor e confiar nele, dando-lhe o senhorio sobre a sua vida, e não ao demônio da tentação. Assim você nunca vai perder uma causa diante de Deus. Seja uma pessoa de Deus, uma pessoa do bem, e conte com a presença do Senhor Jesus para te assistir diante do tribunal divino. Por intermédio dele nós podemos levar o nosso adversário em juízo e sairmos livres da opressão que nos ataca. A enfermidade é um adversário. A miséria, o fracasso é um adversário. A tristeza, a mágoa, o ódio, o rancor é um adversário. Tudo isso nós temos que amarrar e levar cativo diante do tribunal de Deus. Temos que condenar toda a língua que se levantar contra nós em juízo. Mas se pelas nossas ações nós tivermos dado motivo para o inimigo nos atacar, antes de entrar em juízo, nós devemos então nos consertar com o Senhor. Temos que confessar o nosso erro e assumir o perdão que Ele nos dá. Assim, com a assistência dEle, nós vamos sair vencedor. A pessoa se distancia de Deus. Enquanto tudo está indo bem, ela não vê necessidade de orar, de ler a Bíblia, de ouvir a pregação. Aliás, ela nunca tem tempo para ouvir a pregação. Está sempre muito atarefada, né? E vive como se não precisasse da direção de Deus. Para nada. Ela sabe se virar, ela sabe tomar suas próprias decisões. E é assim que age a pessoa que é ímpia. Ela nunca tem tempo para Deus. A palavra de Deus não é tão importante para ela. Quando ela se depara com um vídeo como esse de longa duração, quando ela se depara com uma pregação que vai levar aí 1 hora que seja, ela não tem prazer nisso, não tem prazer na lei de Deus. Tem outras prioridades. E aí quando acontece alguma coisa, ela ora. E ela quer que Deus responda a ela. Enquanto está tudo bem, ela tomou as decisões dela. Pegou emprestado com o diabo algumas mentirinhas, alguns truques para se dar bem, pegou alguns atalhos na vida, apelou para conseguir algo que ia lhe dar um lucro extra.
nem se importou se estava fazendo coisas que iam agradar a Deus ou desagradar, ou se ia ferir alguém, isso pouco importava. Conclusão, abriu mão de viver em santidade. Não levou em conta todo o sacrifício que Jesus fez na cruz por ela. Deixou de lado a obediência devida. E agora ficou nas mãos de Satanás. E agora, quando o mal se levanta contra ela, ela quer ser ouvida e quer ser socorrida imediatamente. Mas a coisa não funciona desse jeito. A justiça de Deus ela é feita com base na lei de Deus. Não tem como ser diferente. O justo juiz não aceita suborno. Não adianta, na hora que a coisa ficar preta para o meu lado, eu entrar diante de Deus e chorar e espernear. Se eu tiver culpa no cartório, não adianta. O motivo de muita gente não ter a sua oração atendida está nisso aí. Na congregação dos justos, só entram aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Os pecadores não vão subsistir na congregação dos justos. É o que diz aqui no versículo 5 do Salmo 1. Então, se você está com algum tipo de problema, e você tem orado, tem buscado a solução, mas não tem encontrado, então atente para isso. Pode ser que você não esteja conseguindo a resposta de Deus para a sua oração, porque ainda tem em você, na sua vida, na sua casa, nos seus caminhos, alguma coisa que pertença ao inimigo. Algo que num momento de distração, ele soprou nos seus ouvidos, veio a tentação, veio aquela inspiração maligna, você não resistiu, você fez, falou o que não deveria ter falado, usou alguma artimanha para conseguir algo que ia lhe dar lucro ou um prazer. Isso está impedindo de você ser abençoado. Enquanto você não se limpar disso, o seu adversário vai ter como te acusar diante de Deus. Quando você precisar orar e levar diante de Deus aquele problema, o adversário vai te acusar. Ele vai mostrar que ele tem direito de agir na sua vida porque você deu a ele esse direito. Se você pegar qualquer coisa do diabo, qualquer coisa que ele lhe ofereça, pode ter certeza que ele vai cobrar em dobro. E quando ele conseguiu dar o golpe em Adão, a humanidade pagou a conta. Quando Deus criou todas as coisas, entenda isso. Quando Deus formou o homem, o Senhor Deus deu ao homem o domínio, a autoridade para dominar sobre toda a criação. Mas quando pecou, Adão permitiu que o diabo tomasse dele essa autoridade. E Satanás então começou a dominar ilegalmente sobre a raça humana. Vieram as dores, as enfermidades, a inveja, o ódio, o desejo de cometer o pecado. E hoje, se você olhar direitinho, você vai ver que quase todo mundo tem algum tipo de problema. Ou no corpo, ou na alma, ou no espírito. A pessoa às vezes quer vencer e ela não consegue. Às vezes é um problema de saúde. O doutor faz tudo o que está no alcance dele e não tem jeito. Outras vezes é um problema emocional. A pessoa é destemperada, não tem controle, não tem autodomínio, é uma pessoa estouradinha. E tem gente que perde o emprego, perde o cônjuge, perde a amizade, perde oportunidades na vida, tudo pelo destempero. Tem pessoa que não consegue um casamento. Tem pessoa que não consegue prosperar. Tem pessoa que não consegue se livrar dos vícios. Tem gente que não consegue viver em santidade. Vive desonrando o seu próprio corpo. Alguns até negam a sua própria natureza. Isso é uma vergonha para a família, uma vergonha para a sociedade, mas tudo isso é influência maligna. O diabo usurpou o poder que Deus dera para Adão e ele começou a escravizar a raça humana. Mas Deus prometeu que haveria o dia da vingança. Porque Deus não criou o homem para viver um certo tempo e depois morrer, não. Não era essa a intenção de Deus. Quando o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem foi criado para viver com alegria, tendo abundância de tudo, inclusive de felicidade e de paz. A enfermidade, o sofrimento, o ódio, as desavenças, as tragédias, a dor, a mágoa, a miséria, tudo isso entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Diz a Sagrada Escritura que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Está escrito no Salmo de número 8, e que ele foi coroado de honra e de glória. Deus criou o homem para sua glória e deu a ele o poder para dominar sobre a criação.
Mas ao desobedecer o mandamento divino, Adão permitiu que Satanás o dominasse. Porque está escrito que de quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Então, ao prestar obediência ao diabo, o Adão transferiu toda a autoridade que Deus havia lhe dado para as mãos de Satanás. E uma vez ele tendo se tornado senhor do homem, ele começou a escravizá-lo. A morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. E a morte, que é a natureza de Satanás, passou a todos os homens. É por esse motivo que a maioria das pessoas não tem prazer em ler a Bíblia, não tem interesse em ouvir a pregação da palavra, não sente vontade de orar e nem de buscar a face de Deus, porque o homem e Deus ficaram separados espiritualmente. O homem não sente mais a presença de Deus, porque a sua natureza é outra. E é por esse motivo que o homem evita a Deus. Veja que todos os dias Adão recebia a visita de Deus no paraíso. Mas depois que ele pecou, ele já não desejou mais se encontrar com Deus. Está escrito que Adão e Eva, sua mulher, ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim do Éden ao entardecer e se esconderam. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3, nos versículos 8, 9 e 10. Deus chamou Adão e perguntou: onde estás? E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Então veja que tão logo ele pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. Ele deixou de desejar a presença divina e sentiu vontade de se esconder de Deus. E ele teve medo porque ele viu que ele estava nu, ou seja, ele não tinha mais aquela autoridade espiritual, aquele poder que Deus lhe havia dado. Afinal, ele havia transferido tudo para as mãos de Satanás. Todo o domínio que ele recebera de Deus, ele transferiu para o diabo. Claro que Satanás usurpou o poder. Ele se apoderou do que pertencia a Adão, agindo astuciosamente, enganando, mas isso, de certa forma, teve a sua legalidade, porque Adão não precisava ter caído. Adão não era obrigado a sucumbir ao pecado. Ele teve escolha. Por esse motivo, Deus não podia agora simplesmente tomar das mãos de Satanás e devolver para o homem essa autoridade, porque o homem havia transgredido a sua ordem e, com isso, transferido para Satanás toda a autoridade que ele havia recebido de forma deliberada. A traição de Adão, ela foi cometida com tamanha base legal que Deus não podia rescindir simplesmente o contrato estipulado com Adão. Contrato esse cujos poderes Adão transferira para Satanás. Com isso, Satanás ficou sendo o Deus desse mundo. E ele se tornou o pai espiritual do ser humano. Note que em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse aos fariseus: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A pessoa que ainda não nasceu de novo, aquela que ainda não se converteu ao Evangelho de Cristo, ainda não se batizou nas águas, ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, essa pessoa é, espiritualmente falando, um filho do diabo. E só se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, quando se recebe o Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo. E eu não estou me referindo à religião, não. Esquece esse negócio de religião. Religião é coisa do homem, não importa qual seja a sua religião. Esse negócio de religião não importa. Qualquer pessoa que ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, essa pessoa ainda traz em si a natureza de Satanás. A semente do pecado está nele. Por isso a pessoa não consegue se firmar na palavra. Não se liberta dos vícios, não consegue prosperar, não deixa o pecado de jeito nenhum. Por isso o ser humano jamais vai conseguir ser salvo
simplesmente pela sua conduta, querendo dar uma de bonzinho. Não, não vai conseguir. Nada que o homem fizer vai ser suficiente para pagar pelo resgate da sua alma. Não tem nada que alguém possa fazer para mudar a sua natureza, que embora humana foi corrompida pela natureza de Satanás. Mas o amor de Deus por nós, ele é muito maior que a maldade do diabo. O Senhor prometeu vingança e ele fez. Então logo o homem pecou, Deus já tinha um plano para redimir o homem das garras do diabo. E isso foi anunciado a Satanás. O Senhor deixou bem claro quando amaldiçoou a serpente que não ia deixar por isso mesmo. Ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pelo fato de que Adão pecou deliberadamente, o Senhor Deus não podia simplesmente encobrir as transgressões. A justiça exigia que fosse paga a penalidade pelo crime do homem. No entanto, o próprio homem nunca ia ter capacidade de pagá-la, como não tem. Mas logo que o homem sucumbiu ao domínio do inimigo, Deus começou a declarar o seu plano a respeito daquele que ele havia de enviar ao mundo, o Redentor, descendente da mulher, que iria ferir a cabeça da serpente e libertar o homem da prisão de Satanás, conforme ele disse. Nas línguas orientais, ferir a cabeça significa quebrar o domínio de um governante. Quando Deus proferiu aquelas palavras contra a serpente, lá no Éden, dizendo: este te ferirá a cabeça, Deus estava dizendo para Satanás, que havia acabado de usurpar o poder do homem, Deus estava dizendo para ele que a semente de uma mulher viria para quebrar o domínio dele e para restaurar ao homem o domínio que ele perdera. Mas claro que não podia ser uma criança qualquer. O Redentor não podia estar submetido a Satanás. Entenda que a humanidade estava na mão do diabo. Se nascesse uma criança pelos métodos normais, pela relação homem-mulher, essa criança também estaria sujeita a Satanás. A semente do mal estaria nela. Tinha que ser alguém sobre quem o diabo não tinha direito nem autoridade. Adão foi criado, o restante da humanidade foi gerado pelos processos naturais. Se Jesus tivesse sido gerado como toda criança, do modo natural, ele estaria sob o domínio de Satanás. Porque diz em Romanos 5, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Nenhum descendente natural do homem, do ser humano, teria condições de lutar com Satanás e tomar das mãos dele tudo quanto ele tomou de Adão. Muito menos de restituir à humanidade a sua natureza. Tinha que ser alguém santo, puro, e para isso não podia nascer da semente humana. Tinha que ser concebido pelo Espírito de Deus. E o Senhor Deus anunciou isso pelo profeta Isaías, 740 anos antes do nascimento de Jesus, que uma virgem iria conceber e dar à luz a um menino. Está escrito assim, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. O que Deus estava anunciando aqui era que uma virgem iria desenvolver em seu ventre uma criança, um filho homem, sem a intervenção humana. Essa criança seria gerada no ventre dela pelo Espírito Santo de Deus. E essa virgem seria tão somente o invólucro desse varão santo, até que ele viesse à luz. Isso também foi predito pelo profeta Jeremias, 606 anos antes do nascimento dessa criança. Está escrito assim: até quando andarás errante, ó filha rebelde? Pois o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher
cercará a um homem. O verbo cercar aqui é no sentido de abrigar em seu ventre um varão, que foi gerado sem o contato físico homem-mulher, mas simplesmente pela palavra de Deus. A profecia fala do nascimento de um menino, Jesus, que salvaria o povo dos seus pecados. Mas esse menino não é uma criança comum, e sim o Filho unigênito de Deus, o único Filho legítimo de Deus, tão Deus quanto o seu Pai. A pessoa que nós conhecemos como Jesus Cristo é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. E assim como o Pai, ele não teve princípio. Miqueias deixou isso bem claro quando ele profetizou dizendo: mas tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as cidades de Judá. De ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia ela revela que as origens de Jesus são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Jesus não começou a existir quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou a ela que ela teria um filho. Jesus já existia antes da fundação do mundo. É muito comum as pessoas pensarem no nascimento de Jesus como do modo natural, como um bebezinho que veio no mundo, quando na verdade ele já pré-existia com o Pai desde antes da fundação do mundo. A religião tradicional, ela tem insinuado e ensinado que Maria é a mãe de Deus. Absurdo isso. Como seria possível que uma mulher que nasceu quase 4.000 anos depois do mundo ter sido criado poderia ser a mãe daquele que criou todas as coisas? Claro que não poderia. Quem afirma que Maria é a mãe de Deus, ou que seja a mãe do Filho de Deus, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Não conhece as Escrituras Sagradas, ou está agindo de má fé para tentar enganar o povo. Porque está escrito em João capítulo 1, versículo 2 e 3, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, as origens de Cristo, meu Senhor e Salvador, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Assim como o Pai, ele é Deus. E como Deus, ele não teve princípio. A sua vinda neste mundo se deu da seguinte maneira: ele saiu de junto do Pai, deixou lá a sua glória, veio até este mundo para nos redimir do domínio de Satanás. E a Maria? Quem foi Maria? Maria foi simplesmente uma jovem agraciada que recebeu de Deus a bênção de ser usada como porta de entrada para Jesus neste mundo. Depois disso, ela viveu normalmente com seu marido José, e teve mais 4 filhos e teve também filhas. Isso está escrito na Bíblia. Em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, e também em Marcos capítulo 6, versículo 3. Anote aí para depois você conferir na sua Bíblia e não deixar mais esses padrecos te enganar falando que Maria é virgem, é mãe de Deus, porque não é. Como você pode ver, quando partiu desse mundo, Maria não era mais virgem. E, portanto, ela não deve ser idolatrada como tal. Mesmo assim, a astúcia de alguns sacerdotes aí tentam sustentar a sua mentira dizendo que estes versículos, sabe o que eles dizem? Eles dizem que esses versículos aí não trata dos irmãos de Jesus, não. Segundo eles, é porque os judeus tinham o costume de chamar todo mundo de irmão. Mas a Bíblia não deixa dúvida quanto a isso, não. No versículo 24 e 25 do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, diz o seguinte: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Entendeu o que está escrito? Até que deu à luz o seu filho, o primogênito. Maria não conheceu José, até que deu à luz seu filho, o primogênito.
As palavras até que e filho primogênito, por si só já dizem tudo. Maria teve outros filhos com José, depois de ter dado à luz a Jesus. Caso isso não tivesse acontecido, a Bíblia não diria filho primogênito, mas sim unigênito. Primogênito significa o primeiro, quer dizer que houve outros. Mas o nosso assunto não é sobre Maria, não, é sobre Jesus. Então, voltando ao assunto, Deus prometeu que haveria o dia da vingança. No Salmo 58, versículo 10, diz: o justo se alegrará quando vir a vingança. Lavará os seus pés no sangue do ímpio, e então dirão os homens: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. A palavra deveras quer dizer verdadeiramente, realmente. O justo se alegrará quando vir a vingança. A vingança já veio. A morte de Cristo foi a vingança da justiça divina contra a maldade do diabo. Hoje ninguém mais precisa aceitar o sofrimento. Basta a pessoa reconhecer os seus erros, se arrepender deles, confessá-los a Deus e se converter ao Senhor de todo o coração para ter os seus pecados apagados, desfeitos e se tornar uma nova pessoa, completamente limpa e liberta das garras do diabo. Na morte de Cristo, Deus realizou a nossa remissão. Não tinha outro meio. O único meio do Pai nos resgatar era enviar Jesus para se encarnar e tomar o nosso lugar. Com esse ato, Deus pôde remir o ser humano. Hoje, aquelas pessoas que aceitam o que Cristo fez por elas, elas são reconciliadas com Deus e não mais vai entrar em condenação. Para os salvos, terminou o período de angústia e de dor, nascendo para eles o sol da verdadeira justiça, que é Jesus. Uma vez que a pessoa entende isso e decide entregar sua vida nas mãos de Deus para servir de todo o coração, essa pessoa se torna um filho, uma filha de Deus. E ela recebe uma herança maravilhosa, que é o direito de condenar no tribunal divino toda obra maligna que se levantar contra ela. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Olha que herança maravilhosa. É uma promessa de Deus, que nada do que o diabo fizer, nada do que ele tramar contra você, vai prosperar. E diz mais: toda língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás. Surgiu uma enfermidade, surgiu um problema, veio uma tentação, condene. Entre em oração e condene aquilo diante de Deus. Por quê? Porque essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Essa é a minha herança, é a sua herança da parte de Deus. E nós só temos direitos a essa herança por causa de Jesus. A vida dele é que nos deu esse direito. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, que quer dizer Pai. E assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Portanto, acerte-se com Deus então. Deixe o pecado, deixe a impiedade. Comece a partir de agora a dedicar um tempo do seu dia a dia para ler a Bíblia, para ouvir a pregação da palavra e para colocar-se diante de Deus em oração. Você é filho de Deus, filha de Deus. Não perca a oportunidade de se ver livre para sempre das garras do diabo. A nossa comunhão diária com Deus, ela é de extrema importância. Quando nós nos colocamos diante dele, dispostos a ouvi-lo, ele nos revela coisas que a gente nem imagina. Às vezes, ele nos mostra coisas que estão sendo tramadas contra nós. E ele nos dá a direção sobre o que nós devemos fazer para evitar que algo nos aconteça. Isso antes de vir à tona. O inimigo faz a trama,
usa às vezes alguém para preparar uma armadilha para você, mas Deus de antemão já te revela, já te dá o escape. Meu querido, minha querida, dê um basta no seu sofrimento. A vinda de Jesus, o objetivo da sua encarnação, foi para que nós recebêssemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós não temos mais que viver na escassez, não temos mais que viver carregando enfermidade no nosso corpo, não temos mais que viver magoado, triste com alguma situação, não. Não tinha outra forma do homem se tornar filho de Deus se não recebesse novamente a natureza de Deus. Como não há outra forma. No último vídeo eu expliquei que nós vamos existir por toda a eternidade, porque nós fomos feitos alma vivente. Todos nós. Mas acontece que somente aqueles que se tornaram filhos de Deus, pela redenção, através do sacrifício de Jesus, é que entrarão no reino de Deus e que vão estar para sempre com Jesus. Os demais vão ser julgados pelas suas obras. Em Apocalipse capítulo 20, João descreveu o que ele viu. Ele diz: vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então o que foi que João viu aqui? Ele viu o dia do grande julgamento, o dia do grande juízo. Quando Deus se assentou no trono e os livros foram abertos. E ele viu os mortos, todas as pessoas que já haviam morrido, um a um, sendo julgado pelas suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então deixa eu explicar aqui, preste atenção. Eu disse que você não vai morrer, eu não vou morrer. O corpo vai, mas nós não. A alma existe para sempre. E a alma dessas pessoas que já morreram, aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, vão receber o corpo glorificado. Aqueles que já estiverem mortos, vão receber o corpo glorificado. Aqueles que forem salvos, que já aceitaram Jesus. Os que não foram, irão a julgamento. E aqueles que foram mortos antes da volta de Cristo, estes também ressuscitarão. Essas almas levantarão com o corpo glorificado. Não é o mesmo corpo, mas terão a mesma aparência, terão um corpo e a mesma aparência. E se levantarão e serão julgados pelas suas obras, de acordo com o que está escrito nos livros. Que livros são esses? São os 66 livros da Bíblia. Então, preste atenção, você que não gosta de ler a Bíblia, não procura conhecer a palavra de Deus e não se esforça para andar de acordo com a sua vontade. João está dizendo aqui que ele viu todos os grandes e pequenos sendo julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Alguém pode dizer, esse sujeito está inventando. De onde que ele tirou isso? Da Bíblia mesmo. Está escrito que quando Jesus mandou os discípulos pregar o Evangelho, veja depois na sua Bíblia aí que ele disse em Marcos 16,16, ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Crer o quê? Na palavra de Deus. Mas quem não crê será condenado. Em João 3, 19 e 20, Jesus disse: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então preste atenção, não adianta nada a pessoa tentar se esconder de Deus, como Adão fez. No dia do julgamento os livros serão abertos, cada um será julgado pelas Escrituras. Também é assim na hora da oração. Isso não vai acontecer, não é só no juízo final, não. Na hora da oração é a hora que você está em juízo diante de Deus para condenar as obras malignas na sua vida. Nessa hora os livros são abertos e o julgamento é conforme as Escrituras. Quando você ora a Deus em busca da solução para o seu problema, você precisa apresentar a Ele os seus direitos segundo as Escrituras, assim como o advogado apresenta os direitos do seu cliente de acordo com a lei.
O juiz não vai dar ganho de causa a ninguém que tiver agido fora da lei. Aquele que não atentou para a palavra de Deus, que não quis obedecer, que andou da forma como queria, achou que não precisava tomar conhecimento, não precisava saber o que estava escrito nesse livro, vai se dar mal. Conforme diz no Salmo 1, os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Nós sempre achamos que o que nós fazemos é certo. Mas o rei Davi ele fez uma revelação que ajuda a gente a saber certinho se nós estamos agradando a Deus ou não. Quer saber como é que você sabe se você está agradando a Deus ou não? Veja o que Davi disse. Ele disse: nisto sei que o Senhor é por mim, que os meus inimigos não triunfam sobre mim. A versão Almeida atualizada, ela diz: por isso conheço eu que te deleitas em mim, por não triunfar de mim o meu inimigo. Essa é uma forma prática de nos examinarmos. Se as coisas não estão caminhando bem, se você não está conseguindo a cura, não está conseguindo a prosperidade, não está conseguindo a sua metade, não está conseguindo se realizar na vida, não tem felicidade, não tem paz, então certamente tem algo errado com você. O inimigo está triunfando sobre você. Tem um inimigo triunfando na sua vida, algo está errado. Porque a Escritura Sagrada diz que quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Então se levante na fé e tome uma atitude. Não fique aí se lamentando, achando que não adianta, que Deus não ouve a sua oração. Isso é mentira do diabo. O Senhor ouve todas as nossas orações e Ele responde favoravelmente, desde que não haja em nós culpa alguma. Se você se sente culpado por algo que você tenha feito, confesse a Deus e peça perdão, porque Jesus morreu para te perdoar. Ele pagou o preço pela sua redenção. Então, experimente agora se converter a Deus. Confesse os seus pecados, receba o perdão de Deus e comece a partir de agora a andar dentro da palavra. Se você está cansado dessa vida que você levou até hoje, é hora de mudar, meu irmão. Passe a respeitar o Senhor e esforce-se por fazer a sua vontade. E você verá que não vai haver situação que você não terá condições de resolver. Salmo 58, versículo 11. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Que mal que está te perdoando. Hoje é dia de você julgar por terra todo o jugo de Satanás. É dia de você quebrar toda a cadeia que tem te aprisionado. Dia de você declarar a sua libertação, de sacudir de você a sujeira, a malícia, tudo que não presta e começar uma vida nova com Jesus. O justo se alegrará quando vier a vingança. E a vingança veio. Satanás perdeu, ele foi derrotado e nós hoje temos direito à felicidade. Meu irmão, minha irmã, não aceite mais viver oprimido, sofrendo com enfermidades, dores pelo corpo, problema na vida sentimental, dificuldade financeira. Não! Diz a Escritura Sagrada que há uma recompensa para o justo. Busque de Deus essa recompensa, porque fiel é aquele que prometeu. Então busque, porque Deus quer fazer de você um vencedor, uma vencedora. E isso tem um propósito. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. Deus quer mudar a sua vida para que você leve esse testemunho a outras pessoas que hoje estão sofrendo por não conhecerem a verdade. Mas como é que os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, como é que eles vão falar que Deus é bom para você se você só vive cheio de problema? Se você está sempre endividado, se você fica montado nos desejos e nunca se realiza? Está mais que na hora de você ser uma pessoa vencedora na vida. Você precisa ter dignidade. Você não precisa da ajuda de ninguém a não ser da palavra de Deus. Aquilo que Deus está falando no seu coração é o que você precisa. Se você quiser, e se você tomar uma decisão de viver conforme o plano que Deus tem para você, então você vai crescer, não só na fé, mas em todos os setores da sua vida.
E quando você crescer, as pessoas vão ver e vão dizer, na verdade, há uma recompensa para aqueles que respeitam o Senhor. E o seu adversário, ele vai ver que há um Deus que julga na terra. Sempre que ele tentar investir contra você, você vai levar ele em juízo e ele vai ver que é um Deus que julga retamente. O seu dever é fazer com que esse Deus seja reconhecido e respeitado e adorado. Quando você deixar a impiedade, passar a respeitar de verdade a palavra de Deus, então as suas orações serão todas respondidas. Porque está escrito no Salmo 1, versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Justo é aquele que pratica a palavra. Deus conhece aqueles que são dele. Não adianta a pessoa querer se passar por santinho, santinha, querer se justificar, porque se você não respeitar, não obedecer a palavra de Deus no seu dia a dia, na hora da tribulação, na hora do sufoco, não adianta chorar, espernear, tentar subornar o juiz, nem mesmo querer usar o nome de Jesus para mandar o mal embora, porque ao ímpio não foi dado essa autoridade. Diz aqui, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Então, meu querido, minha querida, acerte-se com Deus enquanto é tempo. Porque quando chegar o dia do grande julgamento, você será julgado pelos livros que você recusou conhecer e pela palavra que você recusou a crer. Não queira iniciar um novo ano na mesmice, não. Hoje é o dia de você tomar uma decisão que vai mudar completamente a sua vida. É o dia de você aceitar Jesus como o único Senhor da sua vida. Desfaça-se dessas estátuas, desses objetos, dessas imagens que você guarda aí na sua casa. Fuja da idolatria. Hoje é dia de você sacudir de você o pecado. Você vai dizer para ele fora, não tem mais lugar para você aqui. Hoje é o dia de você dizer adeus a todos os teus problemas e dizer adeus à velha criatura. Pôr um ponto final no sofrimento e dizer para o inferno, você não vai mais me dominar porque agora eu sou de Jesus. Você pode até não ver a mudança hoje, mas tenha certeza de uma coisa. Quando você convidar Jesus para fazer morada no seu coração, o mal vai ter que bater em retirada. Vamos orar? Feche os seus olhos então, Senhor Deus. Obrigado por Jesus, meu Salvador. Pai, se não fosse por Jesus, eu nem sei o que seria de mim. Porque está declarado que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas por intermédio do meu Senhor Jesus, eu posso me dirigir a Ti, certo de que o Senhor atenderá a minha oração. Pois como Jesus disse, o Senhor me ama. E o Senhor já provou o seu amor por mim, enviando o seu Filho para morrer no meu lugar. Obrigado, meu Deus, por Jesus, meu Senhor e Salvador. Agora, Pai, eu quero te pedir por todas essas pessoas que estão me assistindo. Essas que deixaram seus nomes nas redes sociais, pedindo a minha ajuda em oração. Pai, que essa pregação tenha atingido o coração de cada uma destas pessoas. Que o Senhor Jesus tenha se revelado a eles por meio dessa pregação. E que estes possam entender que a vinda do teu Filho foi para trazer a paz e a liberdade. Não temos mais que aceitar viver oprimido pelo diabo. Então, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, estenda a tua mão poderosa e toque nessa pessoa que está sofrendo, que está enferma, que está angustiada, que está se sentindo abandonada, que está só, essa pessoa que está amargurada por algum motivo, essa outra que está passando por dificuldades financeiras. Oh, meu Pai, liberta essa pessoa, consola essa outra que está chorando a falta de alguém. Essa que foi desprezada pelo filho, pela filha, pelo companheiro, pela companheira. Essa que não tem ninguém para compartilhar o seu amor ou a sua dor. Pai, conforta esse coração que está triste. Eu vou usar agora o teu poder. E em nome de Jesus Cristo, eu amarro você, espírito do inferno que tem oprimido essa vida. E eu ordeno, em nome de Jesus, pega todo o teu mal, toda a tua enfermidade, toda a tua amarração e saia dela. Vá embora e não volte mais. Pai, obrigado em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Graças a Deus.